Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico da Santíssima Trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. Amém. A nossa liturgia será em Colossenses. Abrir as Escrituras em Colossenses, capítulo 3. Nós leremos do verso 12 até o capítulo 4, verso 6. Colossenses 3, a partir do verso 12 até o capítulo 4, verso 6. A Escritura diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai em oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós queremos te rogar em nome do teu Filho, que tu, ó Pai, receba o culto que estamos prestando a ti, Pai. Que o Senhor fale através da tua palavra, que há de ser lida e também que há de ser exposta, que o Senhor comunique graça através da bendita Eucaristia. Recebe nossos louvores, nossas preces, ó Deus. Também te peço, Pai, pelo culto solene, Pai, que está sendo realizado lá em Arthur. Que tu também, ó Deus, proteja o teu povo lá, ó Pai, que o Senhor receba os louvores, as preces, que o Senhor fale através da tua palavra ali e também que há de ser exposta lá. Te agradeço também, Pai, pelo culto realizado hoje pela manhã, lá em Camaragibe. Que o Senhor proteja, Pai, o teu povo lá, ó Deus. Tem misericórdia também, Pai, lá do trabalho que o teu servo Márcio está fazendo lá no Cordeiro. Se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor chame teus eleitos lá eficazmente. Abençoa, Pai, os trabalhos da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Irmão, vamos colocar de pé? Os irmãos vão pegar as folhinhas, né, que cada um estão aí. Vamos cantar Amigo de Deus e levantar as portas. Pega as folhinhas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Levantai as portas, irmãos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém, irmãos. Podem sentar. Colossenses 3, de 1 a 11. Colossenses 3, de 1 a 11. A Escritura diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Vamos ler a lei de Deus? Lê a lei. A Escritura diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Irmãos, mesmo assentados, pega a folhinha. Vamos sentar a orarmos, Senhor. Página 2, ao orarmos, Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Colossenses 3, irmãos. Colossenses 3. Irmãos, a Escritura, ela nos diz, né? O Senhor Deus, na sua misericórdia, Ele não permitiu que o povo dele fosse ignorante e ficasse sem saber o que tem que fazer. Certo? O problema nosso, irmãos, é que nós
ou desconhecemos o que a Escritura diz, negligência, ou então, conhecendo o que a Escritura diz, não praticamos, rebeldia. Certo? Então, ou por negligência ou por rebeldia, é caracterizado o pecado. Porque ninguém pode dizer que não se tem a vontade de Deus revelada, porque está aqui escrita. E ninguém que, conhecendo a vontade de Deus revelada das Escrituras, não fazendo ela, pode alegar inocência, porque isso é rebelião. Então, pessoal, quando a gente começa aqui, no verso 1, a Escritura diz o seguinte, olha, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, o que é que deve, irmãos, estar em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aqui, irmãos, é necessário que a gente tenha um discernimento do seguinte. Quando a Escritura está dizendo isso, né, a palavra de Deus não está proibindo, irmãos, que a gente tenha projetos. A palavra de Deus não está proibindo que a gente tenha sonhos, né, que a gente tenha metas. Não, irmãos, ela não está proibindo. Mas o problema, irmãos, é o que é que ocupa o teu coração? O que é que ocupa em primeiro lugar teu coração? Porque, pessoal, irmãos, se o teu coração em primeiro lugar ele está ligado nas coisas que são aqui da terra, e você deixa, sabe, o restinho para Deus, então, irmãos, a quem você serve? A quem você serve verdadeiramente? Porque, veja só, é uma coisa, irmãos, que a gente precisa ponderar e pensar. Veja bem, uma coisa é teu discurso. Uma coisa é você dizer, né? Ah, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu temo o Senhor. Eu sirvo o Senhor. Uma coisa é isso. E outra coisa, irmãos, é justamente aquilo que você faz, que dá testemunho se aquilo que você diz é verdadeiro ou não. Certa vez aqui, não faz muito tempo, eu considerei aqui na igreja, não é? Até quando a gente estava dando estudo lá, né, sobre os utensílios do tabernáculo, e nós falávamos, né, no utensílio do tabernáculo sobre a questão do incenso na casa do Senhor, não é? E é interessante que geralmente pega essa ideia do incenso, né, do altar de ouro que ficava no santo lugar, e ele sempre associa a questão da oração. Não é que seja errado não, tá? Mas é interessante que quando você vai ver, o incenso era um incenso aromático. Isso por quê? Porque a casa de Deus ela não fedia, a casa de Deus ela era cheirosa. Quando você vê lá o texto de Êxodo 31, não é? A questão lá do Bezalel, que como eu falei para os irmãos, é o primeiro homem cheio do Espírito Santo, que a Escritura menciona. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer o quê? Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer justamente o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Então você vê que Deus capacita homens para executar sua obra. E quando a gente vai ver na Escritura, irmãos, a gente sempre vai ver pessoas que são qualificadas e pessoas que põem seu coração nisso. E eu me recordo que, considerando isso com os irmãos, eu falei, até usei da seguinte forma, né? Meios de nós desprezarmos a Deus. Então, por exemplo, o meio de você desprezar a Deus, por exemplo, o descaso que você faz com o culto. Esse descaso que você faz com o culto, ele se manifesta em coisas simples, como, por exemplo, reverência, como, por exemplo, a roupa que você vem para a igreja. E aqui eu não estou falando do irmãozinho que não tem condição. Tá? O irmão que não tem condição, ele vem com o que tem. Mas eu estou falando de irmãos que têm condição, sabe? E quando é para qualquer coisa, pega a melhor roupa, vai arrumado. E quando vem para a casa de Deus, qualquer coisa serve. Eu me lembro que o presbítero Ricardo, né, lá na igreja de Arthur, falando a respeito de um caso, né, que ele conheceu, não é? Ele disse que conhecia um cabra lá, que quando o cara era pentecostal, o cabra abria a igreja, né, de madrugada. Chegava de manhã para abrir a igreja. E quando ele ia abrir a igreja, ele ia numa beca de terno, de gravata, entendeu? O bicho ia numa beca.
Aí ele disse ele que tinha se tornado reformado. Que aqui desses reformados, sinceramente, a gente questiona a veracidade. E foi nítido a mudança, sabe? Foi nítido a mudança. O cara começou a chegar atrasado. O cara começou a ir de sandália havaiana para o culto solene. Com a calça que ele trabalhava a semana, ele vestia no couro. E quando chegava, ele cruzava as pernas e ficava tirando sujeira na unha. Isso é uma forma de desprezo. Entende? Isso é uma forma de desprezo. E sabe o que é bem interessante? É que quando o cara está no culto infiel, o cara ele não abeca. Quando o cara começou a ir para um culto fiel, ao invés de ele ter um coração grato a Deus, não, ele ia desse jeito. Isso é uma forma de desprezo. Então, olha só, irmãos. Como também, o que a Escritura diz? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Volto a dizer, não é que a Escritura esteja proibindo você de fazer planos, de ter metas, não é isso não. Mas eu tenho colocado meu coração primeiramente em quê? Em quê? Por mais que você diga, meu coração está em Deus. Mas será que está? Será que teus atos manifestam isso? Será que teus atos manifestam que você realmente tem buscado as coisas de Deus? Será? A gente canta, né? A gente canta, buscar primeiro o reino de Deus. Mas será que a gente tem buscado o reino de Deus primeiramente? Será? E a Escritura, mulher, ela diz bem claro, pensai nas coisas lá do alto. O verso 13, porque você morreu, a tua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero refletir aqui de forma bem breve, antes da gente confessar pecado, existe uma diferença entre velho homem e velha natureza. Não é? A irmã Emília está dizendo que o pessoal gosta de ficar ressuscitando o velho homem, né? Isso é besteira, isso é erro teológico. Não dela, né? Mas de quem ela ouve. Não é? Por quê? Porque a Escritura vai dizer que o velho homem está morto. Entretanto, irmãos, a nossa velha natureza não. Veja o que é que Paulo vai dizer no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E essa velha natureza terrena, sabe quais são as suas manifestações? Paulo também vai dizer. Quais as suas manifestações? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, irmão, que quando você não vigia, quando você fica brincando com o pecado, você pode sim cair em qualquer dessas coisas. Qual foi o pecado de Davi mesmo? Você pode cair em qualquer dessas coisas, irmão, se você não vigiar. E aí é que está, irmãos, a falta de sabedoria de muito crente. Porque muito crente, sabe, gosta de ficar brincando com o pecado. Por exemplo, essa questão mesmo de avareza, que é idolatria. Quando você retém aquilo que é do Senhor, e você retém para você mesmo, isso é o quê? Isso é o quê, se não é avareza? E o que é avareza? Idolatria. Porque quem te sustenta, quem te dá o pão de cada dia, não é teu trabalho, não, é Deus. Porque quer ver, eu só vou lhe provar uma coisa. Você pode fazer metas, feito o nosso querido Alex, né? Gosta de fazer metas, então tem que fazer metas mesmo. Mas se Deus não abençoar o trabalho das mãos de Alex, Alex pode fazer meta, pode fazer historiograma, pode fazer croquis, pode fazer o que ele quiser fazer na sua metodologia, porque ele é um cara metódico, eu também sou metódico, não tão quanto ele. Mas se Deus não abençoar as obras da mão dele, ele não vai sair do canto. Não tem isso. Então, quando eu me comporto com o Senhor, sabe, por exemplo, deixando com que essa velha natureza se manifeste, sendo avarento, retendo o que é do Senhor, sabe como é que é? Eu sou aquele cara casado, mas eu gosto de estar com os dentes abertos lá de mulher. Entendeu? Pastorzinho com os dentes abertos, né? Que gosta de beijar as irmãzinhas. Esse cara está flertando com prostituição. Está flertando com prostituição. Entendeu?
É o irmão que retém o que é do Senhor, está flertando com a avareza. Sabe como é que é? E outros pecados, irmãos. Que a nossa velha natureza, que ainda está em nós, está lá. Está lá. Porque se você não vigiar, você cai. Entendeu? Você cai. Vocês estão lembrados de Pedro? Pedro, num momento, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus para cá e disse: Bem-aventurado tu és, Simão Pedro, Bajonas, Cefas, como quiser chamá-lo. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai do céu que te revelou. Mas, menino, mal tinha acabado de dizer isso. Quando o Senhor estava falando lá de ir para a cruz, Pedro disse: Não, vai não. O Senhor vai para cá e disse: Arreda-te, Satanás. Não é que Pedro tenha sido possesso, não. Mas observa, Pedro deu uma brechinha, Satanás já usou aquela comoção de Pedro de querer desincentivar o Senhor de ir para a cruz, e o Senhor percebeu nisso uma ação de Satanás direto. Só quer dizer isso, irmão? Que quando você baixa a guarda, você pode manifestar algo que não é tão legal. Por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que eu te vou dizer: fazer, pois, morrer a tua velha natureza. E você vai ver, ó, os versos 8, 9, entendeu? Você tem uma série de coisas que Paulo manda, despojai-vos de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não mintam uns aos outros. E Paulo diz: uma vez que vos despistes do velho homem, observa aí, despistes do velho homem. Outra vez, você já morreu com o mundo, você não pode ter isso. Você despiu do velho homem com seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, irmãos, porque muitas e muitas vezes nós temos pecado e a gente está brincando com o pecado, sabe? Eu brinco com o pecado, você brinca com o pecado, esquecendo da velha natureza, entendeu? Eu conheci um pastor que ele dizia da seguinte forma, que tem muito crente, ele fez a seguinte ilustração. Ele disse que pecado é feito um abismo. Aí tem crente que vai na beira do abismo, olha assim, ele é alto, a queda é feia, viu? Aí volta. Aí do outro dia ele vai lá novamente, aí pisa na beira do abismo, é alto, viu? A queda é feia, aí volta. E ele repete isso por várias vezes, só que ele não sabe que cada vez que ele vai no abismo e pisa, certo? Lá embaixo, na beirinha do abismo, as pedrinhas estão começando a soltar-se por causa do impacto, quando ele bate o pé. Até um dia, ele chega, pisa, e o terreno cede e ele cai. Tem crente que gosta de... nas antigas, né? Para aqueles que são mais antigos, né? A gente está ficando velho. Tinha uma série na Globo que era Profissão Perigo, não era? MacGyver. Não é? Só os antigos que sabem. Assisti muito na Globo. Então, olha só. Tem crente que gosta de Profissão Perigo, sabe? Gosta de ficar, vai lá, na beira do abismo, pisa, olha, aí, menino, se eu cair nesse pecado, aí nunca mais eu me levanto. E ainda fica soltando graça. Se eu cair nesse pecado, nunca mais eu me levanto. Mas está indo lá. Então, irmãos, vamos pedir a Deus, né, misericórdia. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos. Que a gente não fique brincando com o pecado. Que a gente obedeça o que a Escritura diz. Que a gente ponha o nosso coração no Senhor. Que a gente tenha noção, irmão, do que a nossa natureza humana é. Nossa natureza humana é falha. Certo? Nossa natureza humana é falha. A gente precisa pedir a Deus graça e sabedoria. Tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus que estás nos céus, queremos te rogar, Pai, em nome do teu Filho, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, pelas vezes, ó Pai, que a gente tem ido, Pai, brincar com o pecado, tem desafiado, ó Pai, o pecado, achando que a velha natureza está morta, enquanto ela está bem viva. A Escritura manda nós matarmos ela, mas também nós sabemos que nós só ficaremos livres da velha natureza quando o nosso corpo for glorificado.
quando nós recebemos um corpo incorruptível. Até lá, ó Deus, nós precisamos vigiar, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, como o Senhor Jesus bem disse. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, Pai, nos dê discernimento espiritual. Que o Senhor, Pai, faça com que te amemos, ó Deus, acima de todas as coisas. A ordem é essa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Nós devemos se amar acima de toda e qualquer coisa. Que o Senhor, através dos nossos trabalhos, seja glorificado. Que os nossos trabalhos, ó Deus, não sejam um fim em si mesmo, e sim um meio para te adorar. Que nós não sejamos, ó Pai, avarentos naquilo que é teu. Que nós não brinquemos, ó Pai, com o pecado, mas que nós tenhamos, ó Pai, sabedoria e discernimento. E peço, Pai, que o Senhor perdoe o pecado do teu povo, Pai, aqui em Prazeres, o pecado dos teus santos, ó Deus, lá em Arthur e em Camaragibe. Que o Senhor derrama a tua graça, ó Deus, sobre o trabalho que o teu servo Márcio está fazendo lá no Cordeiro. Se for da tua vontade, chama o teu povo ali, ó Deus. Que o Senhor incomode, Pai, aquelas pessoas, ó Deus, também de seus pecados. Que o Senhor, Pai, faça elas compreender, ó Pai, que elas precisam te cultuar a Ti, ó Deus, num culto verdadeiro e não num falso culto. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, Deus. Perdoa nossos pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E assim tu vai dizer, né, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Colossenses 1, irmãos. Colossenses, no capítulo 1, nós leremos do 1 ao 8. Colossenses 1, do 1 ao 8. A Escritura diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendistes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém, irmão? Vamos colocar de pé? A gente vai cultuar a Deus de duas formas agora, né? Nós vamos cantar e também entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos cantar Povo Livre na página 3 e Hosana. Povo Livre está na finalzinho da página 2 e Hosana. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo e onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, o qual nosso Rei é Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Hosana, irmãos. Hosana, Hosana ao Rei.
cantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Irmãos, vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus, né, pelos dízimos e as ofertas. Peço que o presbítero Jairo eleva uma prece de gratidão a Deus e também pedindo ao Senhor que tenhamos sabedoria, né, para usarmos os dízimos e as ofertas naquilo que a Escritura determina, né? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, queremos te agradecer pelo momento todo, Senhor Deus, que a igreja doce, Senhor Deus, pelos louvores, dízimos e ofertas. Agradecemos, Pai, pela expressão que essa criatura pedimos, Pai, que a expressão se mantenha para o dízimo e ofertas, Senhor deu a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, em todas as suas necessidades. Esse Deus que nós pedimos, sobre graça, sabedoria, conselho, para que possa administrar dízimos e ofertas. Se o Senhor Deus estabelece, para o seu povo, primeiramente o seu povo teu santo, para lutar manter a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eleve seus corações. Nós elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e bom assim fazê-lo. Amém, irmãos. Poder sentar-se. Irmãos, Colossenses capítulo 1, do 9 ao 14. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 14. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 14. A Escritura diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém, irmãos. Vamos cantar mesmo assentados? Quero louvar-te. Quero louvar-te. Páginas 4, irmãos. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais
buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém, irmãos? Vamos trabalhar, né? Irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é a seguinte tese: motivos de oração, não é? A gente vai ver Paulo aqui, ele fazendo, né, uma prece ao Senhor, e nessa prece ele vai estar elencando alguns motivos, né, de oração. Que esses motivos, irmãos, se a gente bem observar, eles devem fazer parte, irmão, daquilo que nós pedimos ao Senhor, tá? Então, irmãos, as pessoas pedem ao Senhor muitas coisas. Será que isso é errado? Não, mas a questão não é o fato de nós pedirmos. Porque quando eu peço, eu estou demonstrando quem é o poderoso, né? Quem de fato é poderoso e no lugar que eu sou. A questão é o que estamos pedindo ao Senhor e também o que deixamos de pedir ao Senhor. No nosso sermão iremos ver algumas coisas essenciais que devemos pedir ao Senhor, né? A exemplo de Paulo, que Paulo vai fazer esses pedidos a Deus em relação aos colossenses. Entretanto, antes de vermos isso, eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre Colossos, né? Essa cidade aqui, Colossos, né? Colossos era uma cidade, irmãos, na parte setentrional do Vale de Licos. As cidades vizinhas aí, Herápolis e Laodiceia, eram significativamente maiores. Nas três cidades havia igrejas cristãs. Está lá em Colossenses 4, 13 a 15. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, tá? Mas por Epáfras. E Paulo estava preso, como a gente vai ver daqui a pouco. E essa igreja aqui, ela começou a sofrer problemas por causa de heresias. E Epáfras, ele faz algo que infelizmente hoje muitas pessoas não querem mais fazer. Epáfras não era orgulhoso, Epáfras foi procurar quem podia ajudar. Mas quem podia ajudar estava preso. Paulo estava preso. E Epáfras foi para lá e Epáfras contou a situação da igreja. E é por causa desse relatório de Epáfras para Paulo que nós temos a carta de Colossenses. Tá? Então vejamos, quando Paulo escreveu a carta, ele ainda não tinha visitado essa igreja. Mesmo assim ele se sente responsável por ela, pois era predominantemente de cristãos gentios. Capítulo 1, 21, 27, 2, 13. De acordo com Filemão 23, Epáfras estava com Paulo na prisão. Tá? Talvez ele tenha buscado o conselho de Paulo em virtude da situação da igreja. De qualquer forma, Paulo sabe que a igreja está em perigo por causa dos falsos mestres. Qual é a situação religiosa, né? Qual é o problema? Não é? A carta, ela deixa transparecer, sim. Trata-se de uma sabedoria misteriosa que combina a adoração pagã aos elementos da natureza e o culto judaico e sua adoração de anjos. É uma forma misturada de judaísmo, sincrética de judaísmo. Tá? Talvez até possamos dizer que é uma espécie de judaísmo gnóstico. Paulo escreve aos Colossenses, irmãos, para instruí-lo a respeito da sã doutrina. E ele começa a sua carta identificando-se juntamente com Timóteo. A gente vê isso aqui no verso 1, no capítulo 1. Nós saudamos os irmãos em Cristo. No verso 3 a gente vê que ele dava graças a Deus. No verso 4 a gente vai ver a razão, né? Porque ele tinha ouvido a respeito da fé deles e da esperança que o Evangelho gera, no verso 4. No verso 5, o Evangelho este que gerou até eles, né? Que também todo mundo produz seus frutos, está no verso 6.
essa questão da esperança no verso 5, tá? E que eles foram instruídos por Epáfras, que falou essas coisas para Paulo. Então, veja só, irmãos, tendo dito isto, não é? Vamos ver a seguinte questão: será que as Escrituras nos mostram exemplos do que devemos pedir a Deus? Sim, as Escrituras nos mostram. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite, né, o primeiro motivo, né, já que o nosso sermão vai ser sobre motivos de oração, o primeiro motivo, irmãos, é que nós transbordemos do conhecimento de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Paulo pede isso a Deus, que os colossenses transbordassem do conhecimento de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que eu considero muito, né, lá quando estou dando aula para os irmãos, da seguinte forma: a Escritura é muito clara. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Sabe, cada coisa no seu devido lugar. Oração é importante, é. Louvor é importante, é. Mas conhecimento da palavra é que impede, irmãos, que sejamos destruídos. Conhecimento da palavra, entendeu? É o escudo da fé que, sabe, abafa os dados inflamados do maligno. Então, nós temos que compreender isso. Sabe, irmãos? Nós temos que entender essas questões. Então, observa aí o verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Observa aí. Então, o que é que os versos nos ensinam? Vamos lá. Que desde que o apóstolo soube da existência dos irmãos, continuava orando pelos santos de Colossos. Não é? Então, olha só. É bem interessante. Paulo não fundou essa igreja. Como também Paulo não fundou a igreja de Roma. Certo? Mas quando Paulo soube da problemática que os irmãos estavam lá passando, Paulo se preocupou. Paulo se preocupou. Há muito tempo atrás, não é? Muito tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma história que, quando eu soube, assim, eu me escandalizei, né? Porque é engraçado como são as coisas, né? Como a igreja tem sido vista hoje em dia. Eu conheci um amigo, um colega meu, pastor, e ele estava passando um momento muito complicado na vida dele. Muito complicado na vida dele. E alguém, né, instruiu ele a procurar determinado pastor. Era um pastor de renome, não é? Aqui no Recife. Pastor de renome. E o pobre do pastor foi lá procurar, né, o outro pastor para receber conselhos, por assim dizer. Aí esse pastor de renome disse o seguinte para o outro pastor: irmão, eu não posso fazer nada por irmão, a não ser que a sua denominação autorize eu lhe ajudar. E isso, né, eu fiquei sabendo, alguns outros irmãos ficaram sabendo. Sabe, aí quando eu vejo uma situação dessa e comparo com isso aqui de Paulo, não é? Epáfras vai, Paulo estava preso, e Epáfras chega lá e diz: olha, Paulo, há cristãos em Colossos. Paulo fica alegre. E Epáfras começa a falar a respeito da fé que esses irmãos tinham. Certo? A gente vê isso aqui, ó, no verso 4. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tens com os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus. O verso 4, 5. Mas Paulo também ouviu que essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Sabe? Que estava ensinando doutrinas erradas e estranhas. Se fosse hoje em dia, né, seguindo a escola desse pastor famosão, talvez Paulo tivesse dito para Epáfras, né, seguindo a escola dele, tá? Eu não posso fazer nada por você, porque não fui eu que fundei a igreja. Quem mandou você dar uma de intrometido? Quem mandou você lançar o fundamento sobre o que é Cristo e não poder segurar as pontas dos problemas que vão vir? Problema seu. Resolva. Não tem nada a ver com isso. Não foi isso que Paulo fez. Paulo escreveu uma carta não, um tratado de teologia. Aonde nessa carta nós temos várias e várias afirmações, irmãos,
a respeito da pessoa do Senhor Jesus, a respeito daquilo que Cristo fez, a respeito que é em Cristo que reside todo o depósito da sabedoria e do conhecimento. Nessa carta aqui de Colossos, Paulo produziu um senhor tratado de teologia, debaixo da inspiração do Santo Espírito. Paulo se preocupou sim com aqueles crentes. Sabe, irmãos? E Paulo começa dizendo isso, olha. Por esta razão, verso 9. Também nós, desde o dia que ouvimos, ele, Timóteo, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. Eu tenho falado, né, lá no seminário que eu dou na segunda-feira, né, o irmão Luiz Carlos é testemunha, o Breno é testemunha, já que eles são alunos lá do seminário que eu dou aula na segunda-feira, não é? Que eu considero a minha aula lá na segunda-feira do seminário como extensão do meu ministério. Enquanto Deus estiver deixando que eu fique lá, a minha finalidade é ensinar as Escrituras e chamar os irmãos ao arrependimento daquilo que precisa ser chamado, para que eles aprendam e eles evoluam. Então, irmão, o que é que Paulo pedia a Deus? Primeira coisa que eles pediam a Deus, ó, que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não é isso que está dizendo no verso 9? Transbordeis no pleno conhecimento de sua vontade. Primeira coisa é essa. Que vocês conheçam a vontade de Deus. Que vocês conheçam as Escrituras. Que vocês se aprofundem na palavra de Deus. Mas Paulo sabia, irmãos, também que isso aí não pode vir do homem. Então Paulo roga a Deus por isso. Sabe? Em outro texto, abra em Efésios 5. A gente tem a mesma instrução. Então a gente também tem que pedir isso a Deus, irmãos. Efésios 5, do 15 ao 17. Efésios 5, 15 a 17, a Escritura diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças ao Senhor a tudo, a nós, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos aos outros no temor de Cristo. Então, ó, semelhantemente ao texto lá de Colossenses, nós temos esse texto aqui de Efésios 5. E Paulo vai dizer a razão, irmãos, porque a gente precisa, sabe, transbordar no conhecimento aqui em Efésios 5. Ele vai dizer, ó, no verso 16, porque os dias são maus. Então, irmãos, isso é um primeiro motivo de oração muito sério que a gente tem que pedir pela igreja. Que cada santo aqui de Deus transborde no pleno conhecimento da verdade. Porque, meu irmão, enquanto você não tem esse pleno conhecimento da verdade, você é presa fácil. Você é presa fácil. Então, o primeiro motivo é esse. Este conhecimento deve ser manifestado em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No Antigo Testamento, a sabedoria era aplicada em situações da vida. Ou seja, o que Deus quer que eu faça em resposta àquilo que ocorre no meu dia a dia. Então essa questão aqui, ó, transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria, é você pedir a Deus, além do conhecimento das Escrituras, você pedir a Deus condição de aplicar esse conhecimento no teu dia a dia. Porque, irmão, do que adianta eu saber das coisas e quando o problema estiver na minha frente eu não saber como resolver? Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta? Não é verdade? Bom, essa semana aconteceu algo lá em casa bem interessante. E aqui, não joguem pedra em mim, viu? Cada um no seu, como diz a história, no seu quadrado, né? Deus não me chamou para ter a capacidade que seu Manuel tem, que Jário tem, que outro servo de Deus tem. Não é? Lá em casa, o interruptor dessa semana se quebrou. A Ivânia falou para mim. A Ivânia disse, tu sabe mexer nisso? Eu digo, não sei. Aí eu disse para a Ivânia, tu sabe? Ela disse, eu já vi meu pai fazer. Aí eu fui e comprei, eu e ela, né? Aí vamos pedir a Deus que não dê curto aqui, né? A gente desligou o disjuntor, né? Do contador, não é?
Aí, Vânia, aí eu peguei e tirei uma foto como estava. Eu digo, ó, Vânia, tá, a foto tá aqui, vamos fazer igualzinho para não dar zebra. A gente trocou os dois e deu certo. Os irmãos que sabem, isso pode ser o exemplo mais besta possível, mas para mim, que nunca tinha feito isso, eu aprendi. Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, vamos supor que Vânia soubesse fazer isso e Vânia dissesse, mas eu não vou fazer. Eu não sabia fazer aquilo. Então, vamos supor que Vânia dissesse, eu sei fazer, eu tenho uma noção, mas não vou fazer. Isso iria me obrigar a ter que pagar para alguém fazer algo simples. O que é que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento que você tem da Escritura, da Palavra de Deus, meu irmão, tem que ser aplicado no teu dia a dia. Porque se não for aplicado no teu dia a dia, do que adianta você saber fazer e não resolver o problema? Vânia sabia trocar lá o disjuntor, lá o negócio lá, da luz, entendeu? E eu lá, só segurando a lanterna e ela lá fazendo as coisas. Eu aprendi. Eu vi, nem tem mistério de cabeça não, isso aqui é fácil. Eu nunca tinha feito. O que eu quero que você entenda é isso, meu irmão. O conhecimento que você tem da Escritura, ele tem que ser prático. Ele tem que ser posto no dia a dia, porque no teu dia a dia acontecem situações que você precisa. É aquilo, eu sei fazer. Sim, mas como é que isso é aplicado? A ideia de sabedoria no Antigo Testamento é isso. É a aplicação do conhecimento de Deus no teu dia a dia. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ó, que nós devemos transbordar do pleno conhecimento de sua vontade, beleza. Conhecer a Escritura, beleza, Deus seja louvado. Em toda sabedoria, ou seja, eu tenho que aprender também, eu tenho que saber aplicar isso no meu dia a dia. Eu tenho que saber resolver os problemas do dia a dia. Em cima da Escritura. Entende? A questão toda é essa. Quanto à questão do entendimento, não é? Observa aí o finalzinho do verso 9, entendimento espiritual. Refere-se à capacidade de juntar os fatos e as informações, tirando as conclusões e percebendo como tudo se relaciona. Isso aqui é muito importante. Preste atenção. Eu estudo a Escritura, eu tenho conhecimento. Eu sei aplicar o que a Escritura diz no meu dia a dia, sabedoria. E eu tenho também o entendimento, o discernimento espiritual, que é algo que os irmãos pedem muito a Deus aqui, né? Nas quartas-feiras, né? Quase todo mundo pede sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento. Não é? Quem começou com esses dois pedidos específicos foi seu Manuel e Xavier. Depois todo mundo começou, sabedoria e discernimento. Foi o Breno. Todo mundo está pedindo a mesma coisa a Deus. Deus seja louvado. Mas o que quer dizer entendimento? O que quer dizer isso? É a capacidade de você olhar, juntar todos os fatos, entendeu? E perceber como tudo se relaciona, irmãos. Ou seja, ter o discernimento do máximo possível de tudo que acontece e ter o discernimento espiritual das coisas. Então preste atenção. Eu conheço as Escrituras. Eu sei usar o conhecimento da Escritura no meu dia a dia para resolver situações. E eu tenho o quê? Discernimento, entendimento espiritual, para perceber como tudo se relaciona, para entender como é a tentação de Satanás na minha vida, para perceber como é o agir de Deus na minha vida, certo? E agora eu vou usar uma palavra que o irmão Elisandro lá de Arthur gosta muito, para entender a logística de Deus, a logística de Satanás, como é que funcionam as coisas, entende? Discernimento espiritual. Entendimento espiritual. Então, irmão, observe esse primeiro motivo que Paulo está pedindo pelos Colossenses, né? Porque ó, ele não cessamos, veja o verso 9, não cessamos de orar por vós e de pedir que? Motivos. O que é que eu estou pedindo a Deus? O que é que Paulo estava pedindo a Deus por eles? Transborde no pleno conhecimento, conheça a Escritura, saiba usar a Escritura no dia a dia e tenha discernimento espiritual do que está acontecendo com você. Pense em 3 coisinhas, irmãos, que são necessárias para a gente no nosso dia a dia. Pense em 3 coisinhas que, pelo fato da gente não ter, a gente apanha, entendeu? De dar dó. Pense.
E não adianta você ter somente conhecimento. Porque, pessoal, como eu falei, não quer você ter conhecimento e não saber usar. Tem uma bronca tamanho do mundo durante a semana e tu, feito vara seca, para lá e para cá, feito segue em tiroteio. O que é que eu faço? Calma, tu sabe o que fazer. Tu não tem o conhecimento, tu tem que aplicar. Tem que aplicar agora, tem que fazer agora. Tem que ter entendimento espiritual, tu tem que perceber, olha ao redor. Percebe a ratoeira que Satanás colocou para te pegar. Olha ao redor, percebe o queijozinho que está na ratoeira. Olha o alpiste que pega passarinho, que Satanás colocou para te pegar. Tem discernimento, olha ao redor. É aquilo, né, irmão? Pede para ter óleo de Eliseu, para ver o que está além. Entendeu? Então o primeiro motivo é esse. Aí olha só, alguns exemplos de discernimento que nós devemos ter em relação aos eleitos, né? Por exemplo, muita gente pergunta, como é que vai ser lá no dia do juízo os justos? A gente tem um catecismo na sua pergunta 90 que responde isso, não é? O que é que vai acontecer aos ímpios no dia do juízo? A pergunta 89 do catecismo vai dizer isso. Exemplos. Que você pega até o próprio símbolo de fé da igreja, está lá a doutrina em forma de pergunta e resposta. Então você vai ter entendimento, discernimento. Isso aqui está acontecendo por causa disso. Isso aqui é disso. Isso aqui é daquilo. Primeiro motivo. O que é que a gente tem que pedir mais a Deus, irmãos? Observa aí o verso 10. O que é que a gente tem que pedir mais a Deus? Que vivamos para agradar a Deus, frutificando e crescendo. Que a gente viva para agradar a Deus. Como? Frutificando e crescendo. Veja o verso 10 aí. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que é que o verso nos ensina? Observe que ter conhecimento da vontade de Deus nos possibilita, não é? Vivermos de forma que agrada a Deus. Não é assim que começa o verso 10? Observa, preste atenção. É uma lógica. Paulo está desenvolvendo um raciocínio. O raciocínio dele é contínuo. Ele vai dizer, eu não cesso de orar por você, igreja, para que você transborde do pleno conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria, saiba aplicar essa vontade, esse conhecimento no teu dia a dia, tenha entendimento espiritual. Para quê? Aí Paulo vai dizer, a fim de que você viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, a pergunta é, se eu não tiver essas três coisas, eu não terei como resultado o que o verso 11 diz. Percebe isso? Se eu não tenho as três coisas que o verso 9 vai dizer, que é transbordar do pleno conhecimento, ter sabedoria para usar na forma prática, ter entendimento espiritual, eu jamais vou viver de modo digno do Senhor. E tem muito crente, irmãos, que não tem vivido sua vida para agradar a Deus. A Escritura diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Logicamente, não é os desejos pecaminosos, né, irmão? Desejo pecaminoso é pecado. Então, olha só, irmãos, o verso nos ensina, né, que nós devemos andar, viver dignamente, porque somos do Senhor e por isso temos que viver de forma que agrada a Ele. E quando a gente vive, irmãos, observa o verso 10. Quando nós vivemos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, o que é que acontece? Você vai frutificar em toda boa obra. Irmão, você sabe o que eu acho fantástico em Paulo? Eu também gosto muito de Pedro. Quando Pedro argumenta, Paulo argumenta de forma magistral, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, né? João. Irmão, Paulo trabalha sem saber, ele argumenta
E ele diz consequência. Ele levanta uma tese e amarra a tese dele em várias outras menores. Ele diz, porque tu faz, se tu fizeres isso, tu vai ter isso, isso e isso. Se tu não faz isso, tu não tem isso, isso e isso. Ou seja, não tem como você dizer que tem uma coisa se você não tem as anteriores. Então, olha só, irmão. Observa a resposta aí. Por que muito crente não frutifica em toda boa obra? Por que tem crente que não frutifica? Será que é porque não tem oportunidade na igreja? Será que é porque o bichinho não está compreendendo o que está sendo dito? Será que é porque a didática não está legal? Será que é porque não se usa muito recurso visual? Será? Não, meu irmão. Ele não frutifica na igreja porque ele acaba não vivendo de forma agradável diante do Senhor. E o fato dele não viver de forma agradável diante do Senhor é porque ele não está transbordando em pleno conhecimento, ele não está tendo sabedoria para usar esse pleno conhecimento no dia a dia, e ele não está tendo entendimento espiritual. Por isso que ele não frutifica. Isso é simples. E é isso que eu me apaixono da Escritura. Essa lógica, entendeu? Que amarra tudo. Então o cara está lá inerte. O cara não tem vontade de dar um prego numa barra de sabão pelo reino de Deus. Não tem vontade de fazer nada. É uma preguiça espiritual. É uma letargia espiritual. Não quer fazer nada. Irmão, vamos trabalhar para o reino. Tem vontade. Está lá um parasita. Por que será que o irmão está assim? Por quê? Bora na Escritura. Olha Paulo dizendo aqui, Entende? Quando se tem conhecimento da vontade de Deus, irmãos, além de frutificar, também crescemos no conhecimento de Deus. Não é isso que vai dizer o resto do verso 10? A fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observa aí, frutificar, crescer. Mas eu só frutifico e eu cresço porque eu estou vivendo de forma que agrada a Deus. E por que eu estou vivendo de forma que agrada a Deus? Porque eu estou tendo o que, irmãos? Eu estou transbordando do pleno conhecimento. Eu estou sabendo usar esse conhecimento no meu dia a dia, sabedoria. E eu estou tendo entendimento espiritual. Aí porque eu tenho as três coisas do verso 9 que Paulo pede a Deus. Paulo diz que essas três coisas vai produzir o que o verso 10 vai dizer. Eu vou viver de forma digna do Senhor. Eu vou frutificar e vou crescer no pleno conhecimento de Deus. Agradar a Deus é ter discernimento dos meios e do conteúdo da revelação do Senhor para nossas vidas. Certo? Aí é interessante, irmãos, o nosso catecismo, na pergunta 154, diz o seguinte: quais são os meios exteriores pelo qual Cristo nos anuncia, nos comunica os benefícios de sua mediação? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças especiais, a palavra, os sacramentos e a oração. Isso é o quê? Meio de graça. Palavra, sacramento e oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. Entende? Então, a pergunta é: como é que eu posso viver de forma digna do Senhor? Para eu frutificar em toda boa obra e ter pleno conhecimento. Como é que eu posso transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus? Os meios de graça. Como é que eu posso usar esse conhecimento no meu dia a dia? Meio de graça. Como é que eu posso ter entendimento espiritual? Meio de graça. Certo? Meio de graça. Que são coisas, irmãos, que a palavra de Deus vai trabalhar. Mas pessoal, vamos lá. Alguém poderia dizer: mas como? Como é que esse meio de graça se torna eficaz? Como é que a palavra se torna eficaz? Como é que o sacramento se torna eficaz? Como é que a oração se torna eficaz? Veja o que diz o nosso catecismo. Sobre a palavra. O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores,
para lhes tirar toda a confiança de si mesmo e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. É assim que a palavra age. Através do conhecimento da palavra, você sabe o que tem que fazer, você sabe que tem que ter sabedoria, você aplica aquilo ali e você tem discernimento espiritual. É a palavra que te dá. Então, se eu desprezo a palavra como meio eficaz de salvação, como meio eficaz de graça, como é que eu vou crescer? Outro meio eficaz de graça, né, é o sacramento. Como os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação? Os sacramentos tornam-se meio eficazes da salvação, não porque tenha qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Por que é que eu tenho que tomar a Eucaristia? A Eucaristia é um meio de graça, mas também é um meio de maldição. Se eu tomo a bendita Eucaristia sem discernimento, eu vou estar tomando maldição para mim. Mas tem muito crente que participa do sacramento da Eucaristia e não tem discernimento do que é. Aí está experimentando as 3 maldições, as 3 visitações de Deus em ilha paternal que Coríntios fala. Muitos estão fracos, muitos estão doentes e alguns já morreram. Então precisa ter discernimento. E por fim, irmãos, como é que eu devo orar? Outro meio de graça. Devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus, profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidade e pecado, com coração penitente, grato e franco, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Primeira coisa que Paulo pediu, que eles transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade, verso 9, em sabedoria e entendimento espiritual. 3 coisas. Para quê? Verso 10, a fim de que eles vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E o que quer dizer viver de modo digno do Senhor? É você frutificar em toda boa obra e você crescer no pleno conhecimento de Deus. Então a pergunta que você tem que fazer para você é essa: eu tenho frutificado na obra? Não. Eu tenho vivido no pleno conhecimento de Deus? Não. Por que isso está acontecendo? Porque te faltam as 3 coisas que Paulo está pedindo a Deus no verso 9. E por conseguinte, você não está vivendo de modo digno do Senhor. Você não está vivendo de modo digno. Então você tem que parar e se corrigir. Tá? Mas o que é que eu devo pedir mais a Deus? O que é que Paulo pediu mais a Deus? O verso 11. Que eles sejam fortalecidos com todo o poder, perseverança, longanimidade e alegria. E a continuidade, irmãos. Veja só o verso 11. Sendo fortalecido com todo o poder, certo? Segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Observa como é um encadeamento. Quando é que eu vou ser fortalecido com todo o poder? Quando é segundo a força de sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria. Se eu tiver tudo que for dito antes. Se nós fizermos o que está dizendo no verso 10, se nós vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, eu volto a dizer, viver de modo digno do Senhor é ter aquilo que o verso 9 está dizendo. Eu vou frutificar e vou crescer. Frutificando e crescendo, eu vou ser o quê? Fortalecido com todo o poder. Por que nós temos crentes fracos? Por que nós temos crentes que não são fortalecidos pelo poder de Deus? Porque faltam essas coisas, irmãos. Por que faltam essas coisas? Entendeu? É vital, irmão, que nós andemos dignamente, pois esse procedimento que gerará o resultado do verso 11. Então, como é que eu posso ser fortalecido com todo o poder, irmão? Se eu não estou frutificando e nem crescendo no pleno conhecimento de Deus? Como? Como?
E principalmente, irmão, quando eu tenho que saber, como a gente viu agora em Colossenses 3, que a velha natureza está em mim ainda. Como é que eu vou ter perseverança, irmão? Se eu não estiver transbordando no pleno conhecimento, se eu não tiver sabedoria e entendimento espiritual, como é que eu vou ter perseverança? Como é que eu vou ter longanimidade, paciência? Como é que eu vou ter alegria? Não vou ter, irmão. Não vou ter. E eu vou dizer, irmão, aqui nós temos resposta para muita bronca que tem na igreja. Muito problema que nós temos na igreja, tem a resposta por aqui, está aqui, ó. Crente que é fraco, crente que não produz nada para o reino de Deus, crente que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, o cara não faz nada para Deus, não faz nada. Irmão, eu fico pensando da seguinte forma, como tem pessoas, sabe, como tem pessoas que, sabe, envelhecem, passa tempo, o cara não faz nada para Deus, não faz nada para Deus. O cara só se lembra de Deus quando Deus está visitando ele na ilha paternal. Aí o cabra aparece na igreja para pedir oração. Ou então quando o cara está em enrascada, sem saber como sair, aí aparece na igreja. Irmão, ore por mim, irmão. Ore por mim que eu entrei numa fria. Eu entrei numa roubada. Ore por mim, irmão, ore por mim. Sim, meu irmão, mas o que foi que aconteceu? Não, olha, você nem espera o cara falar. Sabe o que aconteceu? O cara desobedeceu a Deus, o cara não sabe qual é a vontade do Senhor, o cara trocou as mãos pelos pés e o cara está numa enrascada. Sabe o que a Escritura diz, irmãos? Provérbio capítulo 1. A sabedoria clama, a sabedoria chama ao arrependimento. Mas porque você não deu ouvido à sabedoria, a sabedoria vai rir de você quando vier a sua desgraça. Eu vou deixar bem claro isso aqui. É quando você cai num buraco, que você diz, meu Deus, eu não sei como sair daqui. E você pede a Deus orientação. Você pede a Deus para Deus ter pena de você. E a Escritura diz que a sabedoria ri de você, porque você desprezou ela. Então, irmão, por que isso acontece? Porque nós temos crentes que não são fortalecidos, porque nós temos crentes que não são perseverantes, nem longânimo e nem tem alegria. Por quê? Porque nós não temos, irmãos, nós não temos aquilo que o verso 10 está dizendo, nós não temos aquilo que o verso 9 está dizendo. Nós não temos. Como posso ter perseverança e longanimidade se não ando de forma digna do Senhor? Como é que eu posso ter perseverança e longanimidade? Como é que eu posso ser fortalecido segundo a força do seu poder? Se eu não estou, irmão, frutificando, se eu não cresci no pleno conhecimento, se eu não estou andando de forma digna do Senhor, se eu não estou tendo entendimento espiritual, se eu não tenho sabedoria para resolver bronca, e se eu não tenho conhecimento de sua vontade. Eu peguei de trás para frente, viu? Como? Você não vai ter, meu irmão. Vai quebrar a cara, vai quebrar a cabeça, vai dar morro em ponta de faca. Porque você está desprezando Deus. Você está desprezando Deus. Entende? Então isso é o que a gente tem que pedir a Deus, para que Deus tenha misericórdia da gente. Paulo estava orando pelos colossenses por causa dessas coisas. Os colossenses precisavam mais do que nunca ter conhecimento. Eles estavam sendo atacados por heresia. O pobre do Epáfras, ele não tinha conhecimento. Ele pediu ajuda a quem podia ajudá-lo. Entendeu? E Paulo escreveu, Paulo disse aqui, ó, a solução. Vai, ensina aos irmãos lá em Colossos. E pela graça de Deus, nós temos essa carta aqui para nos ensinar, para nos mostrar a necessidade de nós termos conhecimento, sabedoria, discernimento espiritual, a necessidade, irmãos, de nós vivermos de forma digna, que a gente frutifique em toda boa obra, que a gente cresça no conhecimento, que a gente seja fortalecido com a força da sua glória, que nós tenhamos perseverança, longanimidade e alegria. Entende?
Então, irmãos, a questão é essa. Mas o que é que eu tenho que pedir mais a Deus? Eu tenho um coração grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Paulo vai dizer isso no verso 12 e 14. Paulo vai dizer assim, ó, 12 a 14, tá? Dando graças ao Pai, que te fez idôneo à parte que te cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que é que eu tenho que ter um coração grato? Sabe por quê? Porque o que é que eu acabei de ver agora? Que o Senhor providenciou os meios para sermos o que Ele quer que sejamos. Deus, irmãos, Ele não exige algo de nós sem antes Ele nos dar os meios para nós chegarmos lá. O que o Senhor exige de nós, irmãos, Ele também dá os meios, viu, para que a gente chegue lá. Certo? O final do verso 11 diz, respeito àquilo que devemos ser no verso 12, né? Com alegria, eu tenho que dar graças ao Pai. A alegria tem que ser de forma contínua. Eu tenho que ser uma pessoa agraciada. E por que eu tenho que ser agradecido a Deus? Primeiro, porque Deus me capacitou de forma completa e definitiva, não é isso aí? Deus me fez idôneo. Olha aí o verso 12. Ele fez idôneo. Para quê? Para que Ele me fez idôneo? A parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele me fez idôneo. Aí eu tenho a herança com meus irmãos. A ideia aqui de idôneo, lá no texto grego, diz respeito a capacitado. É Deus que faz eu ser capacitado para eu ser salvo na pessoa do Senhor Jesus. É Deus que me fez ser capacitado para eu ter herança, para eu ser cordeiro com Cristo. Então eu preciso ser grato. Mas vocês percebem, irmãos? Vocês percebem, vamos voltar do verso 9. Vocês percebem que se vocês não tiverem pleno conhecimento de sua vontade, se vocês não tiverem sabedoria para aplicar esse conhecimento no dia a dia, se vocês não tiverem entendimento espiritual, vocês não vão poder viver de forma digna do Senhor. Vocês não poderão frutificar. Vocês não poderão crescer no pleno conhecimento de Deus. Por conseguinte, não serão fortalecidos com poder, não terão perseverança, não terão longanimidade e, por conseguinte, também não vão ter coração grato pelo que o Senhor fez por vocês. Percebe? Percebe? Por que muito crente é ingrato? Por que muito crente nunca ora agradecendo a Deus pela sua eleição, pela sua predestinação? Por causa disso aqui. Uma pessoa que não tem noção, irmão, do que é pecado, uma pessoa que não tem noção daquilo que o pecado faz com a natureza humana, uma pessoa que não tem noção que o pecado traz morte e sofrimento, morte física, morte eterna, morte espiritual, uma pessoa que não tem conhecimento disso, ela jamais terá um coração grato a Deus, para glorificar a Deus da lama que Deus tirou, do chiqueiro que Deus tirou ele. Jamais vai ter. Uma pessoa que não compreende o que é o pecado na sua intensidade, não vai compreender, irmãos, o que é a salvação. Não vai entender porque eu tenho que ter um coração grato. Então essas coisas, quando Paulo está orando a Deus, Paulo sabe por que elas são necessárias. Entendeu, irmãos? Paulo sabe por que elas são necessárias. Paulo sabe porque elas são necessárias. Compreende? E a questão, irmãos, observa aí, ó, essa herança dos santos da luz, sabe, é ao mesmo tempo a herança na luz. Essa é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4,16.
É o amor de Deus derramado pelo Espírito no nosso coração. Romanos 5,5. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4,7. A alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Portanto, o que o apóstolo está dizendo aqui, em Colossenses 1,12, é que o Pai do seu amado Filho, Jesus Cristo, como consequência, meu Pai e seu Pai também, na sua soberana graça, tornou os colossenses, nos tornou dignos e competentes de receber uma parte da herança dos santos, plena e gratuita na esfera da salvação. A própria dificuldade que tem muito crente de falar de salvação. Tem crente aí que o cara não fala de salvação. Tem crente aí que vive como se o último dia nunca fosse chegar. Tem crente que vive como se nunca fosse prestar conta a Deus, ao Senhor Jesus lá no Bema, no tribunal, no trono branco. Tem crente que acha que ele vai ser jovem eternamente, amém, e que a vida dele se resume a trabalhar para ganhar dinheiro. Um crente que tem essa visão, irmãos, ele é pior do que menino na fé. Ele está totalmente deficiente. Ele não tem noção, irmão, da herança. Irmão, para um pouquinho. Você já pensou na herança que você tem em Cristo Jesus? Alguma vez, nem que seja em sonho, isso já passou no teu consciente? Que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? Ou será que a tua vida é tão preocupada com corre-corre que você nunca sequer pensou nisso? Aí mostra um nível de maturidade espiritual sua. Viu? Então, irmãos, vejam mais porque é que eu tenho que ter coração grato. O verso 13 e 14. O que é que ele fez? O que é que o Pai fez por mim? Primeiro, me libertou do império das trevas. Tu acha que tu por si só, tu podia sair do chiqueiro que tu estava? Do lamaçal do pecado que tu estava? Tu acha que tu por ti só, tu podia sair andando dentro da lama? Podia não, meu irmão. Podia não. Podia não. Sabe quem não podia? Porque quando tu estava nas trevas, abre lá em Efésios. Quando tu estava lá nas trevas, olha a tua situação. Efésios 2:1. A Escritura diz: Ele vos deu vida. Por quê? Porque tu estava morto em delito e pecado. Sabe? E outra coisa, tu andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Ou seja, tu tinha sim certo nível de possessão demoníaca que controlava a tua vida. Entende isso? Tu por si só tu não poderias vir, a não ser que Deus, na sua graça, te trouxesse das trevas para a luz. Volta lá para Colossenses. Ele te libertou do império das trevas. O valente foi amarrado. Os bens foi saqueado. Entendeu? Você que estava sob o domínio do demônio, você foi atirado das trevas para a luz. E outra coisa, quando Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, quando Deus te tirou das trevas para a luz, Deus não te botou solto no mundo não. Ele te transportou para um lugar. Sabe qual foi o lugar que ele te transportou? O reino do Filho do seu amor. Tá vendo? Aí eu pergunto, irmão, um cabra que não é grato a Deus por isso, é sinceramente, irmão, que o conhecimento desse cabra é menor do que um átomo. Quando ele não tem discernimento daquilo que Deus fez por ele. Deus não tirou, irmão, do lamaçal do pecado para te deixar solto, não. Ele te pega do ponto A e vai para o ponto B. O ponto A era as trevas. Certo? Tu era possesso. O Espírito que agora atua no filho da desobediência atuava em ti também. Ele te tira daquele e te liberta. Tu recebe o Espírito Santo como se ele penhou para o dia da redenção. Tu é transportado para o reino do Filho do seu amor. Entende? Tu está aqui agora. Tu saíste do ponto A para o ponto B. Entende, irmãos? E Paulo vai dizer que nesse reino nós temos a redenção, a remissão dos pecados.
a redenção, a remissão dos pecados. Não é difícil responder a pergunta que surge em seguida, né? Que esfera é? Presente ou futuro? Em princípio, os colossenses já entraram nela, já foram transferidos para o reino do Filho do seu amor. Entretanto, a possessão plena pertence ao futuro, a esperança que lhe resta posta nos céus. Colossenses 1,15. Receberemos a herança do Senhor, a recompensa. Entendeu? Preste atenção nisso. Conta-se que todo pedido que é feito, nem todos serão atendidos, pois se fossem atendidos, nos deixariam perdidos. Todavia, há pedidos que precisamos fazer, pois eles são vitais em nossa existência. O nosso sermão tratou sobre isto, viu? Então, o que é que devo pedir a Deus? Em suma, tudo aquilo que nos torne melhores cristãos. A Ele, irmãos, que é a razão de estarmos aqui, a Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo, a Ele que escreveu a minha história e a tua, a Ele que é soberano, a Ele que faz o que quer e quando quer, a Ele toda a glória, como era no princípio, é agora e será para todo sempre. Amém, irmãos. Compreenderam? Compreenderam o sermão, santos? Não pode falar, nem pode balançar a cabeça. Sim. Compreenderam? Então pronto, irmãos. Então pronto. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E que a gente tenha discernimento, irmãos. E leia Colossenses. Viu? Leia Colossenses. Não só Colossenses, leia Efésios. E Colossenses aqui, olha. Se algum irmão chegar pedindo ajuda a você espiritual, sabe? Por mais que ele faça parte da igreja mal assombrada, se Cristo morreu por ele, se ele professa fé em Cristo, tenha misericórdia dele, viu? Não faça fé desse pastor de renome aí não, viu? Que chegou para o outro e disse, eu só posso ajudar se a sua denominação me autorizar. Às vezes aquele irmão que está lá na lama, irmão, que precisa da sua ajuda. Viu? Vamos para a Eucaristia? Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26 a partir do 26. Mateus 26 a partir do verso 26. A Escritura diz, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Pai, revista os elementos que os teus santos podem pegar de sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho. Que a bendita Eucaristia não seja veículo de condenação e sim de graça para o teu povo, ó Deus. Tudo isso te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Presbítero. A gente vai cantar, irmãos, Cristo é meu com a glória do Senhor, tá? Na página 5. A Escritura diz, irmãos, que o Senhor ele parte o pão, né? Isto é meu corpo. E nós devêssemos fazer isso, né? Todas as vezes que nós nos reuníssemos. Irmãos, e aquilo que a gente tem considerado sempre com os irmãos, né? O pão não se transforma em carne. Também a carne não está misturada com o pão, como também não simples memorial. Quando o eleito ele se aproxima da mesa eucarística, ele precisa entender, irmãos, primeiro, que é um meio de graça. Segundo, é um sacramento que pode conferir para você o bênção ou maldição.
Tudo isso vai depender se você está tendo discernimento daquilo que você está fazendo ou não. Tá, irmãos? Então é aquilo, né? Quando não se tem discernimento, qual é o aconselhamento que se dê? Não tome, porque você não está tendo discernimento. Quando você tem discernimento, sabe, precisa da graça conferida no sacramento, tome. A Eucaristia, irmãos, não é um meio de graça para ser evitado. É um meio de graça para ser desejado. Agora é um meio de graça que tem que ser tomado com responsabilidade. Tá bom? Passar um bom eucarístico aos eleitos de Deus, por nome do presbítero Jairo, e aí vai cantar Cristo é meu. Cristo é meu. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou. Desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim. Nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Da mesma forma que o Senhor parte o pão, ele também pega o vinho e diz: isto é meu sangue, derramado em favor de muitos. Como os irmãos sabem, né, na própria instituição da Eucaristia, nós temos a fala do Senhor falando sobre a limitação, porque é que ele morre pelos seus. Ele morre pelos muitos, né, pelos homens que o Pai deu a ele. Tomemos o vinho eucarístico com discernimento, irmãos. Quando a glória do Senhor, irmãos. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra,
sempre vai reinar. Cessar do pranto, a morte, a dor, a guerra. O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Algum eleito de Deus deixou de pegar o pão eucarístico? Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico? Tomai e bebei, este é meu sangue que foi dado por vós. Vamos colocar no pé, irmãos? Vamos cantar. Faz-me chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. A nossa litânia, irmãos, o Glória, página 41. Pega as pastinhas, irmãos, dá nas pastinhas. Nas pastinhas. Página 41. Os irmãos que não tem pastinha, fiquem perto de quem tem pastinha. Página 41, Glória, nossa litânia final. Acharam, irmãos? Todos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nossa fé comum, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus que estás nos céus, te rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses motivos de oração, essa prece que Paulo fez, ó Deus, que serve como um exemplo para nós, ó Pai, também sejam os nossos motivos de orações, sejam, ó Deus, as nossas preces também, Pai. Que o Senhor, Pai, permita que nós tenhamos conhecimento pleno, que o Senhor permita que tenhamos sabedoria para aplicar, que o Senhor permita que tenhamos discernimento, que a gente possa viver de forma digna e que agrade o Senhor, para podermos frutificar, para podermos crescer no conhecimento e no discernimento, para podermos ter longanimidade e paciência, para podermos ter coração grato a Ti, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós, que Tu nos tiraste das trevas para a luz, e que Tu nos fizeste idôneos, ó Deus, à herança dos santos. Que possamos, ó Pai, ter discernimento, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dos Teus santos, ó Deus, aqui em Prazeres. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Pai, dos Teus santos lá em Arthur, dos Teus santos lá em Camaragibe. E que o Senhor abençoe, ó Pai, o trabalho que o Teu servo Márcio está à frente, lá no Cordeiro. Se for da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor chame pessoas eficazmente, Pai, através do ensino que o Teu servo vem apresentando lá, ó Deus, no Cordeiro. Ó Pai, em nome do Teu Filho, Pai, eu quero apresentar, ó Deus, alguns irmãos, ó Pai, que precisam da Tua graça, ó Deus. Começando, Pai, aqui em Prazeres, ó Pai, Tua serva, ó Deus, a irmã Lourdes, Tua serva, a irmã Noêmia, Tua serva, a irmã Zene. O Senhor tenha misericórdia, ó Pai, Tua serva é viúva, tenha misericórdia dela, ó Deus. Tenha misericórdia também, ó Deus, da Tua serva, Pai, Suzy, seu filho Éden. Que o Senhor, Deus, na Tua misericórdia, que o Senhor haja, Pai, também lá na vida da Ariadne. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da Tua serva, a irmã Fabíola. Que o Senhor proteja, Pai, o Teu servo Alex no Uber, no seu dia a dia. Abençoe, Pai, o Teu Manuel. Que o Senhor, Pai, dê sabedoria, ó Deus, a Teu servo Max, ó Pai, que ele saiba resolver para as suas questões. Eu não sei o que é que o Senhor decretou para a vida dele, mas que o Senhor ajude. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da Tua serva, a mãe do Teu servo Breno, que não pôde estar hoje na igreja, não sei qual a razão, creio que ele deva me dizer ao final do culto. Que o Senhor traga em paz o Teu servo Jailson e Tua serva Ângela, que tiveram de fazer essa viagem, ó Deus, às pressas, lá para o interior do Piauí. Que o Senhor os traga, ó Deus, em paz. Como é muito longe, penso eu que Teu servo hoje já deve estar vindo de viagem, ou deve sair daqui a pouco, para viajar a madrugada toda, para chegar amanhã aqui no Recife, Deus. Que o Senhor traga Teu servo em paz. Tem misericórdia também, ó Deus, da minha esposa, ó Pai, que se tiver no Teu santo decreto, deve viajar amanhã para a terra dos pais dela. Que o Senhor leve ela em paz. Que o Senhor abençoe para os Teus santos, ó Deus. Abençoe para a Tua serva Emília, que está esse mês aqui conosco. Abençoe o do lar dela, lá o seu esposo que ficou lá em Minas Gerais, em Cambuí. Tem misericórdia, Pai, dos Teus santos aqui, Pai, em Prazeres. Eu também quero te apresentar para o Teu povo lá de Arthur, Teu servo, o irmão Gilson, o irmão Zani. Tem misericórdia desse casal, Pai, Teu servo, o irmão Jailton, que é bebê na fé, está chegando agora aqui na Tua igreja. Tem misericórdia dele, Pai. Tem misericórdia também, ó Deus, da Tua serva Érica, mulher de Jonas, que está doente de chikungunya. Seus 2 filhos também, Gabriel e Guilherme. Tem misericórdia da Tua serva Zélia, ó Deus, e do seu filho Guilherme também. Tem misericórdia, Deus, de outros santos Teus, ó Pai, que talvez tenhamos a Tua graça, uma graça especial, Pai, e não esteja sabendo. E recordando também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia aqui em Prazer da Tua serva Dalícia, Deus, esposa do Teu servo Luiz Carlos. Tanto, ó Deus, pela sua questão, Pai, daquela que ela levou da sua cabeça,
como também, Pai, porque o teu servo falou que o cachorrinho da família mordeu o pé dela. O Senhor tenha misericórdia dela, Pai, que o Senhor ajude, que isso daí não venha, Pai, se transformar em coisas piores. Também eu quero te rogar, Pai, pelos teus santos lá de Camaragibe, Deus. Teu servo, o pastor Marco, Pai, no seu tratamento lá das vias do coração. Tua serva, Deus, a irmã Maria Barros. Teu servo Aitão, ó Deus, tem misericórdia dele, o Antoniel. Os adolescentes, ó Pai, lá de Camaragibe. Que o Senhor os guarde, ó Deus, cada um dos teus santos caminhos. Os adolescentes, ó Pai, lá de Arthur. Os adolescentes daqui, Pai. Breno, Guilherme, Cauã, Max, o Maicon, o Mateus, o Nicolas, o Paulinho, que não pôde estar aqui conosco hoje, as crianças também, Pai, Israel, o Luiz Otávio, as crianças lá de Arthur, Pai, protege os teus cordeirinhos de lá, os cordeiros daqui, os cordeiros lá de Camaragibe, tem misericórdia, Deus. Eu também, Pai, quero te rogar, Pai, de forma bem particular, Pai, que o Senhor derrame tua graça, que o Senhor derrame tua santa e bendita iluminação sobre o teu servo Márcio, na exposição que ele está fazendo das antigas doutrinas da graça, lá para aquele grupo de irmãos pentecostais lá no Cordeiro. Nós não sabemos, ó Pai, se faz parte do teu decreto, que ali venha surgir um ponto de pregação e uma congregação futura. Mas que o Senhor conduza, Pai, as coisas como tem que ser conduzidas, que o teu servo tenha autoridade no teu espírito para chamar homens ao arrependimento, para confrontar, ó Deus, o falso evangelho, para mostrar, ó Pai, a luz. E se for da tua vontade, se tiver eleitos destinados para a vida, conforme tinha lá em Paulo, em Atos 13:48, que o Senhor os traga eficazmente. Que abençoe o trabalho do teu servo lá. Então eu quero te rogar, Pai, pela comunhão dos santos, que está se aproximando, o último domingo desse mês, se assim for da tua vontade, que a gente possa, Deus, como em todas as comunhões dos santos, que as congregações possam estar juntas, reunidas, que a gente possa, Pai, te cultuar, almoçar junto, em comunhão, e depois, ó Pai, ter uma tarde, ó Pai, de comunhão, ó Deus, uns com os outros. Abençoa, Pai, a tua igreja, o teu povo, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Essa semana começou, Pai, e amanhã os teus santos vão para os seus trabalhos. O teu povo, Pai, vai fazer seus exames de saúde, suas faculdades, suas escolas. Que a tua santa boa mão esteja sobre o teu povo, que os teus santos anjos estejam acampados ao redor do teu povo. Eu te rogo, Pai, que tu livre teu povo do caminho do perverso, do caminho do ímpio, que teu povo não peque contra ti. Que o Senhor abençoe a casa do teu povo enquanto o teu povo estiver dormindo, e que o Senhor abençoe os animais do teu povo, e também os animais de rua, ó Pai, porque a tua palavra diz que os justos se preocupam com a vida de seus animais. E a tua escritura também diz, ó Deus, que a criação geme por causa do pecado e aguarda a manifestação de nós, ó Deus. Quando nós formos glorificados, a criação será liberta do cativeiro. Então protege, Pai, tem misericórdia da tua criação, ó Deus. A escritura, irmãos, em Mateus 6, a partir do verso 9, ela diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois que é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão, e o envio eleitos, e ide em paz, lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos, podeis sentar, está terminada a liturgia, não culto, que culto é vida.